agora o nosso assunto é outro. A gente vai falar sobre comportamento. Você já parou para pensar que os pais foram de um extremo a outro na educação dos filhos? Pensa comigo, se há 5 ou 6 décadas as crianças não tinham vez, nem voz nas famílias, né? Tinha que ficar caladinha ali. Hoje, muitas ocupam um lugar central, o que pode trazer consequências graves para a vida dos pequenos, viu? Isso é o que pesquisadores e especialistas chamam de infantocracia. E para entender mais sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga e terapeuta de famílias Eliane Souza, já está aqui com a gente. Eliane, muito bom dia para você e seja bem-vinda à Edição Manhã. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo ótimo, e eu acompanho seu trabalho no Instagram e vi outro dia que você falou sobre esse assunto e me despertou muito essa curiosidade. Eu já queria começar falando com você exatamente sobre essa questão. Queria que você trouxesse uma definição para a gente, de fato, do que é infantocracia e se, de fato, na geração atual, ela é muito comum. Pois é, Juliana, um prazer estar participando aqui desse programa da Rede Família. De fato, é um assunto o qual tem nos preocupado bastante, né? Então, assim, se a gente pudesse dar uma definição, o que é a infantocracia? É um modelo familiar que ele se caracteriza pelo fato dos pais girarem à volta dos filhos. E nós não estamos aqui falando de pais altruístas ou de um amor maior, né? Nós estamos a falar de uma das maiores formas de violência que é possível incluir na educação de uma criança. Por quê? Porque é uma família governada por uma criança onde o filho escolhe tudo. Mas tudo o quê? Ela escolhe as atividades da família, as viagens, né? Os pais sempre estão perguntando: para onde você quer ir, filho? Né? O que você quer comer? Né? Assim, onde você quer sentar? Eu acho que todo mundo já presenciou isso nos restaurantes, né? O que você quer vestir? Onde você quer estudar? Então, busca uma relação igualitária entre pais e filhos. Ou seja, é uma dessensibilização, sabe, de autoridade, aonde os pais eles não exercem essa autoridade que é necessária e colocam a criança como responsável pela sua própria vida. Então, assim, casos onde você vê crianças de 10 anos que proíbem os pais de entrar no seu quarto. E os pais acabam dizendo assim: eu não posso invadir a privacidade do meu filho. Então, você já parou para pensar o quanto que isso é sério? Né? Então, assim, acaba sendo uma postura omissa, né? Porque nós não sabemos o que essas crianças estão fazendo nos quartos, com quem que elas estão conversando, o que elas estão acessando nos seus celulares, né? Então, a verdade é que uma criança que ela cresce sem limites, ela não vai tolerar a espera em nenhum contexto. Eliane, Ela interessante você falar isso, eu vou é uma ação. Eu vou te interromper aqui só para a gente continuar esse bate-bola, quando você fala dessa questão dessa criança crescer sem limites. Porque eu imagino que muitos pais que de repente têm esse relacionamento, esse comportamento com os filhos, obviamente não veem que é algo negativo, né? Eles não enxergam dessa maneira. Então, Não. exatamente isso que eu queria que você falasse agora, quais as consequências para essas crianças daqui a alguns anos, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Como que essa Exatamente. Você falou de atitude uma hoje coisa. pode prejudicar lá na frente? Claro, e você falou de uma coisa muito importante: os pais não fazem isso por mal, claro que não. O que geralmente a gente vê foram pais, em muitos casos, a origem deste padrão comportamental está muitas vezes nessa educação que os pais tiveram, que foi marcada, como você iniciou falando, por autoritarismo. Então, pais que eles saem de um extremo, né, do autoritarismo e vão para a permissividade. Então, essa incapacidade de dizer não é tão, Juliana, ou mais nocivo do que o autoritarismo. Entende? Então, pesquisas mostram que tanto o abandono como a superproteção, elas são danosas para o desenvolvimento infantil. Mas adivinha o que é pior? A superproteção. E por quê? Porque quando nós somos abandonados, nós criamos recursos internos desde cedo para lidar com esses sentimentos de rejeição. Mas quando nós somos superprotegidos, nós não criamos esses recursos.
E olha que terrível, porque os pais não darão conta disso por uma vida inteira. Esse mocinho, essa mocinha, precisam ir para a escola. Elas precisam se relacionar. E daí vão ter muitos problemas com os coleguinhas, entende? Então, quando você diz assim, o que que isso é danoso, isso vai parar onde? Não precisa nem chegar numa vida adulta, mas muitas vezes ali na adolescência, essa criança, quando ela começa a lidar com algumas situações dentro da escola, ela começa a se deprimir. Por quê? Eu tinha tudo e agora eu não posso continuar fazendo o que eu quero? Entende? Ou seja, é um comportamento que sai ali das quatro paredes da casa, daquele relacionamento de superproteção, onde essa criança de fato gerencia e tem um poder de tudo, mas quando ela vai para o mundo externo, ela vai ver que, opa, não gira tudo à minha volta, né? E aí Isso, que a situação complica. exatamente. E aí você já falou pra gente que ela já vai começar a perceber isso no convívio ali, a pequenininha ainda, criança, na escola, nas atividades, mas Isso, pode se agravar ainda mais, né? Essa criança, por exemplo, ela pode. pode ser um adulto mais egoísta, mais centralizador, de fato? Sim, claro que sim. Porque vê só, se a gente pensar que nós somos adultos, né? E se alguém chegar pra gente hoje e dizer assim: Ah, Juliana, você tem aí 15 dias para fazer o que você quiser. Imagina como é que vai estar a vida da Juliana daqui a 15 dias. E você é uma adulta. Imagina uma criança que faz o que ela quer, entende? Então, assim, a gente percebe o dano que isso causa. Juliana, o Brasil hoje, ele é o primeiro país em ansiedade. O primeiro. Em todo o mundo, nós somos o país mais ansioso. E se a gente não se cuidar, a gente será, provavelmente, daqui a algum tempo, mais deprimido. E Entende? aí, de Então, olha o repente, dano perdão, que de isso vai repente causando ao longo do tempo. o remédio para isso seria exatamente começar a tratar nos pequenininhos, né? Essa Isso, ansiedade. isso. E isso é importante porque você fala assim, quais são as orientações, né? Por exemplo, a gente parar para pensar quais as orientações para os pais que estão vivendo isso. Se você Exato. consegue identificar isso hoje na sua casa, né? Então, se você que está nos ouvindo agora, né, identifica esse fenômeno dentro da sua casa, não precisa se desesperar. Por quê? Porque as crianças, elas aprendem, mas também elas podem desaprender. Tem uma autora que eu gosto muito que ela diz assim, ó, crianças, elas são como um cimento fresco. Entende? Então elas são moldáveis e até impressionáveis, até maleáveis também, até certo ponto. Então, só não deixe esse cimento secar, porque daí, para a gente mudar, será necessário ferramentas muito mais potentes, ferramentas maiores, e pode doer muito mais. Então, procura estabelecer regras claras e colocar limites. Então, o que é importante, Juliana, é combinar essas regras com os adultos que estão responsáveis por essa criança, para que elas falem a mesma língua, entende? Então, assim, o sim precisa ser sim e o não precisa ser não. Então, às vezes a gente combina ali com o pai, com a mãe, porque hoje esse outro problema que nós temos é que o pai fala A, a mãe fala Z, o filho vai obedecer quem? A quem ele tiver maior interesse em obedecer. Então, é importante para os pais, ou às vezes não tem ali o pai presente, tem a avó, tem o tio, que combinem entre si o que, que nós vamos comunicar para essa criança. Então, regras e disciplina protegem qualquer um de nós, que somos adultos. Imagina então as crianças. Muito. Então, é necessário a gente entender, né? Que a criança precisa entender que a mamãe e o papai estão tomando a melhor decisão para ela. Porque esse é o lugar dos pais, né? Nós somos mentores dos nossos filhos. Muito legal você falar isso em relação a esse acordo dentro de casa e você citar a questão da rede de apoio, porque às vezes tem regras dentro de casa, mas essa criança vai para casa dos avós, dos tios, do padrinho, da madrinha e lá não tem as mesmas regras e aí o negócio é mais solto, né? Então ter essa conversa também com essa rede de apoio é muito positivo e necessário. Claro, muito, muito positivo. Então, assim, o que a gente vê, se a gente falar assim, sobre esses danos, né? As consequências lá na vida adulta é que a gente precisa pensar que essa criança, ela vai ali para a pré-adolescência, ela vai se relacionar. Então, geralmente, a gente, né, tem estudos que mostram que essa criança, que ela é o centro de tudo, ela não vai conseguir se submeter ao professor, ela não vai conseguir se submeter ao chefe, entende? Por quê? Porque ela nunca foi, digamos, treinada
a se submeter à autoridade. Entende? Então, assim, às vezes os pais acham que estão fazendo bem, né? Aquela história que a gente falou, eu sofri muito com os meus pais, agora eu quero dar tudo para os meus filhos. Mas não, os extremos sempre adoecem. Muito obrigada, Eliane, por essa clareza, por trazer para a gente, para quem nos acompanha, para o nosso público, a importância de entender o que é a infantocracia, identificar e saber que tem jeito, especialmente, claro, se for necessário, procurar um profissional, como a Eliane, que é psicóloga, é terapeuta de famílias, de casais. É muito importante que você tenha um conhecimento, a gente sempre fala aqui, né? Saber o que é isso, identificar se há na sua casa e tentar resolver enquanto esse cimento está fresco, né, Eliane? Muito obrigada pelas suas Juliana, informações. assim, e a gente precisa entender que é o bem precioso os nossos filhos, né? Então não desista. Se você tem dificuldade realmente, né, de administrar isso dentro de casa, procura ajuda. Gente, é impressionante o que é possível fazer. Então, muitas vezes eu recebo criança no consultório e o que que eu vou chamar? Os pais. Porque às vezes 50 minutos, uma hora comigo não é o suficiente. Os pais estão ali o tempo todo. Então não deixe de procurar ajuda. O prognóstico é excelente. Muito Perfeito. obrigada pela oportunidade, Juliana. Nós que agradecemos as suas orientações. Muito obrigada. Ótimo dia para você. Conversamos então com Eliane Souza, psicóloga e terapeuta de famílias sobre infantocracia.